E aí, pessoal, beleza. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num tema, como posso dizer? Um tema bem intrigante, né? A fé. E já vou avisando, a gente não tá falando de religião aqui, não. O que a gente quer mesmo é entender a essência da fé, sabe? Aquela força que, sei lá, que nos impulsiona a acreditar em algo, mesmo quando a gente não vê, quando vai além dos nossos olhos. É isso aí. E o legal é que essa parada da fé, ela tá em tudo quanto é canto da nossa vida, né? Acreditar numa ideia, correr atrás de um objetivo, até confiar em alguém. Exato. E para a gente entender melhor essa força invisível, a gente trouxe aqui alguns trechos do texto colado. E olha, lá a fé é vista de um jeito bem específico, com uma definição, digamos que complexa, né? Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Para começar. A gente já se depara com a ideia de que a fé se apoia em algo que a gente não pode tocar no intangível. Pois é. A gente tá acostumado a lidar com o concreto, né? Aquilo que a gente pode pegar, ver, comprovar. Mas a fé, ela meio que nos desafia aí, além disso, a acreditar mesmo sem ter todas as respostas na mão. E é justamente essa ideia de confiar sem ver, de se apoiar no invisível, que faz da fé algo tão poderoso, mas ao mesmo tempo tão difícil de entender, né? E tem mais, o texto colado ainda joga essa. A fé não é de todos. Cara, essa frase me deixou pensando, sabe? Porque a fé não seria para todo mundo. O que define quem tem fé e quem não tem? É uma pergunta que, bom, muita gente já tentou responder, né? Mas se a gente for olhar só o que o texto diz, podemos entender que a fé, nesse caso específico, se manifesta de jeitos diferentes em cada pessoa. Tipo, como se existisse um terreno mais fértil para a fé se desenvolver em algumas pessoas do que em outras. Isso é mais ou menos por aí. Imagina a fé como uma planta que precisa de condições específicas para crescer, para florescer. E essas condições, elas mudam de pessoa para pessoa. Faz sentido? Então não é uma questão de exclusão, mas de, digamos, predisposição. É isso aí. Uns têm mais facilidade, outros nem tanto. Depende de um monte de coisa, da experiência de cada um, da forma como cada um se conecta com aquilo que acredita. E essa busca por algo maior, essa vontade de acreditar, às vezes pode ser confundida com outros sentimentos, né? A gente pode acabar achando que é fé, mas no fundo é só desejo, esperança, ou até mesmo uma necessidade de acreditar em algo para seguir em frente. Sem dúvida. E o texto colado dá um toque importante pra gente não misturar as coisas. Uhum. Sentimentos vêm e vão, mas a fé verdadeira ela tem uma base mais sólida, mais profunda. E para ilustrar essa diferença, o texto usa a história de Adão e Eva, né? Eles acabaram caindo na lábia da serpente, seduzidos por promessas de poder e conhecimento. Mas no fim das contas, se afastaram do que realmente importava. Pois é um exemplo clássico de como a fé, quando mal direcionada, pode levar a gente pro caminho errado. Adão e Eva se deixaram levar pela curiosidade, pela vontade de experimentar algo novo, mas acabaram se perdendo no processo. A fé deles estava depositada numa promessa falsa, né? E por isso que o texto colado bate tanto na tecla de que a gente precisa ter uma base sólida para a nossa fé. Algo que não desmorone na primeira dificuldade, e essa base, esse alicerce firme, seria A palavra, pelo menos, é o que o texto diz. É ela que nos guia, que ilumina o caminho, que mostra a direção da fé verdadeira. Mas a gente não pode simplesmente ouvir a palavra de qualquer jeito, né? Claro que não! O texto fala da importância de ouvir de verdade, sabe? Com o coração aberto, deixando a mensagem entrar na gente. A palavra é como uma semente que precisa cair em terra boa para germinar e dar frutos. E essa terra boa seria um coração receptivo, pronto para receber a mensagem. Exatamente. É essa abertura, porque a palavra tem a dizer, que permite a gente construir uma fé autêntica, uma fé que não se abala por qualquer coisa. Uma fé que te dá força para seguir em frente, mesmo quando as coisas ficam difíceis, né? Isso aí. Uma fé que te impulsiona a agir, a transformar as coisas ao seu redor. E falando em fé autêntica, o texto colado fala de um conceito que me chamou a atenção. A sola fide, ou seja, somente a fé. Um conceito poderoso que coloca a fé como o único caminho para, Para a salvação. o texto não usa exatamente essa palavra. Mas a gente pode entender a sola fide como a afirmação de que a fé é o ponto de partida para uma vida com mais sentido, com mais propósito. A sola fide não exclui outras coisas, mas coloca a fé como o elemento principal, né? Exato. É a fé que abre a porta para um novo jeito de ver o mundo, de entender as coisas. Sai como um guia, um motor, a força que nos move, né? Isso aí. E essa força da fé, essa energia que vem da crença genuína, ela se manifesta em tudo que a gente faz. Ela nos impulsiona a agir, a mudar as coisas, a construir um mundo melhor. Mas como saber se essa força, essa fé que a gente sente é de verdade? Como ter certeza de que não estamos nos enganando, confundindo a fé com outros sentimentos passageiros? Boa pergunta. Essa é a questão que a gente vai tentar responder no próximo bloco. Vamos nos aprofundar nos desafios da fé autêntica e tentar entender como saber se estamos no caminho certo. Fiquem ligados. E aí, pessoal? De volta para mais um papo sobre a fé. A gente viu no bloco anterior que a fé é
como posso dizer? Uma força poderosa, mas que também pode ser confusa, né? Como saber se a nossa fé é autêntica? Como saber se estamos no caminho certo? Pois é, essa pergunta ficou martelando aqui na minha cabeça. A gente viu que a fé se manifesta em ações, mas e se a gente age por outros motivos, por medo, por interesse? Como diferenciar? É um desafio e tanto, né? Mas, voltando ao texto colado, a gente encontra uma pista importante. A história do Abraão. Ele é apresentado como um exemplo de fé autêntica, porque, bom, ele não só acreditou, ele agiu de acordo com a sua fé. Ah, lembra essa história. Ele largou tudo, família, amigos, para seguir um caminho que na verdade ele nem sabia direito onde dar, né? Exatamente. E confiou, se jogou, mesmo sem ter todas as respostas. E essa atitude dele de seguir em frente, mesmo sem garantias, é o que o texto coloca como um exemplo a ser seguido. Mas e como a gente coloca isso em prática na nossa vida, né? Como saber se estamos agindo por fé de verdade ou se tem outra coisa por trás? Aí que entra a autocrítica, sabe? A gente precisa se conhecer, olhar pra dentro e entender o que realmente nos motiva. Às vezes a gente age no automático, né? Segue o fluxo, tem que parar pra pensar. Pois é, e o Descolado nos convida a fazer essa pausa, sabe? A questionar se a nossa fé está firmada em algo real, em algo que a gente realmente acredita. Mas como fazer essa análise? Como saber se estamos no caminho certo? Uhum. Tem algum mapa, alguma receita de bolo? O texto colado não dá uma fórmula mágica, mas dá algumas dicas. Ele fala da importância de ouvir a palavra com o coração aberto, de buscar a verdade, de se conectar com algo maior que nós mesmos. É como se a gente tivesse que desenvolver uma sensibilidade, né? Aprender a diferenciar o que é genuíno do que é passageiro. Isso. É como um músculo que precisa ser exercitado. A gente precisa se desafiar, questionar as nossas crenças, buscar conhecimento, se conectar com a natureza, com a arte, com algo que nos inspire. E essa busca, esse processo de autoconhecimento, nos leva de volta à sola fide, né? A fé como ponto de partida para uma vida mais autêntica. Exatamente. A sola fide não é só um conceito religioso, é um jeito de viver, de encarar o mundo com mais coragem, com mais confiança. E quando a gente se depara com situações difíceis que testam a nossa fé, quando as coisas não saem como a gente espera, quando a gente se sente perdido. Aí que a gente lembra que a fé autêntica não é garantia de que tudo vai ser fácil, né? Ela nos dá força para continuar, mesmo quando o caminho é cheio de obstáculos. É tipo uma bússola que nos guia, mas que às vezes precisa ser ajustada, né? Exatamente. E a gente faz esse ajuste através do autoconhecimento, da busca pela verdade, da conexão com algo que nos inspire. Então a fé autêntica não é um mar de rosas, né? É uma jornada com altos e baixos que exige da gente coragem, resiliência. É isso aí. A fé autêntica é um aprendizado constante, um processo de transformação, de busca por uma vida mais plena. E essa busca, essa jornada, é o que nos torna mais fortes, mais sábios. E essa jornada, a próxima pergunta. Como a gente coloca essa fé em prática? Como transformar essa força interior em ações que mudam a nossa vida e o mundo ao nosso redor? E essa é a pergunta que vamos responder no próximo bloco. Vamos mergulhar na relação entre a fé e as ações, buscando entender como a fé se manifesta no nosso dia a dia. Fiquem ligados. De volta para a última parte do nosso mergulho. A gente falou sobre a natureza da fé, a sola fide, a importância do autoconhecimento. E agora, a grande pergunta. Como a fé autêntica vira ação, como ela muda a nossa vida e o mundo? Essa é a pergunta de ouro, né? A gente pode ficar aqui falando, mas se a fé não sair do papel, se não virar ação, fica só na conversa, né? Obras falam mais que palavras. Mas como a gente sabe se as nossas ações estão vindo da fé de verdade ou de outras coisas, às vezes até sem a gente perceber. Lembra que a gente falou do Abraão? Ele não só acreditou, ele foi lá e fez, né? E essa atitude dele, movida pela fé, mudou a vida dele, a história do povo dele. Verdade? Então, a fé autêntica não fica parada, ela te coloca em movimento. É isso aí. E o texto colado dá uma dica importante. A fé autêntica se mostra em ações de amor, de compaixão, de justiça. A fé é como a raiz de uma árvore e as ações são os frutos. Gostei dessa. Então, se a gente quiser saber se a nossa fé é autêntica, a gente tem que olhar para os frutos que ela está dando. Exatamente. A gente tem que se perguntar, o que eu estou fazendo está contribuindo para um mundo melhor? Eu estou sendo justo? Compaixão, generosidade. Minhas ações estão de acordo com o que eu acredito. Mas e quando a gente erra? E quando a gente faz algo que não está de acordo com a nossa fé, será que isso quer dizer que a nossa fé é fraca ou que a gente está no caminho errado? E é perfeito, né? A fé é um caminho, a gente vai aprendendo, errando, acertando. O importante é ter humildade para reconhecer os erros, aprender com eles e tentar fazer diferente na próxima. Então a fé não é sobre ser perfeito, mas sobre se esforçar para viver de acordo com o que a gente acredita. Isso aí. A fé te dá força para levantar depois da queda, para reconhecer os erros e seguir em frente. E esse processo de aprender com os erros é isso que faz a gente crescer. E como a gente encontra o caminho certo?
Tem algum mapa, algum guia para nos ajudar? O texto colado fala que a palavra é o nosso guia, é a nossa bússola. É através dela que a gente se conecta com a nossa fé, encontra inspiração e sabedoria para seguir em frente. Então a gente precisa se alimentar da palavra, deixá-la nos guiar, né? Exatamente. A palavra é como um farol que ilumina caminho, mostra a direção e garante que a gente não está sozinho. E esse caminho da fé, ele não precisa ser trilhado sozinho, né? A gente tem uns aos outros para compartilhar experiências, para aprender junto. Com certeza. A fé fica mais forte quando a gente está junto, em comunidade, trocando ideias, se apoiando. É como se a gente formasse uma corrente, sabe? Cada ela é uma pessoa e junto a gente fica mais forte. Que legal. Então, a fé não é só uma coisa individual, ela se expande, conecta as pessoas, impacta o mundo. Exatamente. A fé autêntica é como uma semente. Quando a gente Uhum. planta ela num bom lugar, ela cresce e dá frutos, espalha a beleza dela por aí. E essa expansão, essa força da fé autêntica é o que muda o mundo, o que constrói um lugar mais justo, mais humano, né? É isso aí. A gente volta para a pergunta do começo. Como a fé muda as coisas? A resposta está no jeito que a gente vive, no jeito que a gente trata as pessoas, trata o mundo, trata a gente mesmo. A fé de verdade se mostra em cada gesto de amor, de compaixão, de justiça. Como se a fé fosse um prisma que reflete a luz divina de várias maneiras, né? Cada ato de amor, de serviço, de transformação. E que a gente possa buscar essa luz, essa fé autêntica todo dia. Que ela nos inspire a sermos pessoas melhores, a construir um mundo melhor, um mundo com mais esperança, justiça e amor. É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim do nosso mergulho no mundo da fé. A gente viu que a fé autêntica é uma busca constante, um aprendizado, uma transformação. É um caminho para uma vida com mais sentido, mais propósito. E que essa busca continue nos inspirando a agir, a amar, a mudar o mundo, colocando a fé em prática em cada passo que a gente dá. E que essa fé, essa chama que a gente carrega dentro da gente, ilumine o nosso caminho e nos guie para um futuro mais justo, mais fraterno, mais humano. Valeu, pessoal. Até a próxima.